E aí, meus amigos, tudo bem? Tudo tranquilo? Eu sou o professor Herbert e estou aqui para mais uma videoaula com vocês sobre as atividades industriais nos Estados Unidos, ok? Então, sem mais enrolação, vamos lá, vamos começar a nossa aula, moçada. Bom, primeiro vamos entender quem são os Estados Unidos. Os Estados Unidos são a mais rica e poderosa nação do mundo. Essa posição é explicada por 5 fatores principais. Então, olhando na tela, vamos analisar quais são esses fatores, ok? Primeiro, pessoal, grande e rico mercado consumidor. Grande porque os Estados Unidos possuem a terceira maior população do mundo. Rico porque a renda per capita deles é enorme. Isso quer dizer o quê? O poder de consumo do povo estadunidense é muito grande. Isso dá uma vantagem muito grande para os Estados Unidos, tá? Grande entrada de imigrantes europeus durante o final do século XIX e início do século XX. A entrada dos imigrantes europeus, pessoal, representou mão de obra barata, abundante e extremamente qualificada. Vamos lembrar que a Europa começou a Revolução Industrial durante o século XVIII. Domínio de tecnologias avançadas ligadas à informática, à telecomunicações, à química fina e à biotecnologia. Durante o século XX, teve início a terceira Revolução Industrial e todas essas tecnologias foram predominantes para o avanço da industrialização. E os Estados Unidos têm pleno domínio sobre boa parte dessas tecnologias. Grandes e vastas áreas pelo mundo, mantidas sob a dependência econômica, tecnológica ou até mesmo militar. E essas áreas pelo mundo dão um certo privilégio no contexto de matéria-prima, alimentos, recursos energéticos, entre outros fatores. A existência de grandes riquezas naturais. Os Estados Unidos é o quarto maior país do mundo e, pela sua grande extensão territorial, possui grandes reservas de matéria-prima, alimentos, recursos energéticos, recursos minerais metálicos, ou seja, uma matéria-prima de qualidade, abundante para o contexto das indústrias. Bom, pessoal, aqui nós temos um gráfico que foi retirado da internet, obviamente, mas que mostra a evolução do PIB dos Estados Unidos de 1980, né, até os dias de hoje, ok? Então, se vocês observarem bem, aqui de 1980, algo em torno aí de 1 trilhão e meio, até próximo de 18 trilhões, que foi o PIB dos Estados Unidos no ano passado, tá? Então, pouco mais de 17 trilhões, e estima-se que ele vai terminar o ano agora de 2017 com mais de 18 trilhões. Ok? Pessoal, essa economia forte, pujante, esse PIB sempre crescendo, explica por que os Estados Unidos conseguem se recuperar tão rápido de uma crise econômica. Vamos falar um pouquinho sobre a crise econômica de 2008, a crise imobiliária. Olha só, a crise começou em 2008, setembro de 2008, e nesse ano a economia dos Estados Unidos cresceu menos 0,3%. No ano seguinte, 2009, menos 2,8%. Em 2010, a economia já estava em crescimento normal e contínuo. Pode observar que os Estados Unidos eles não ficam muito tempo amargando uma crise. Essa foi a segunda maior crise da história, desde 1929, a crise da Bolsa de Valores de Nova York. Outra coisa que a gente precisa analisar são as bases da industrialização. Existem alguns fatores que promovem essa base para ela ser tão forte, tão sustentável. Olho na tela, pessoal. A atividade industrial nos Estados Unidos foi responsável por 22,1% do PIB em 2011, ou seja, mais de 3,5 trilhões, e ocupou aproximadamente 20% da PEA, da população economicamente ativa, algo em torno de 31 milhões de trabalhadores. Pode parecer pouco esse número, 22,1% do PIB, são poucas, né? Parece ser muito pouco, não é verdade? Mas ainda assim, 3,5 trilhões, pessoal, é maior do que, é um PIB muito superior a boa parte dos países do mundo. É um PIB superior a mais de 200 países no mundo, só o PIB gerado diretamente pela economia. E sem falar que o setor de
prestação de serviço, setor terciário, ele tem uma ligação direta com o setor industrial e produção de tecnologia nos Estados Unidos. Aqui nós vamos entender esses fatores. As fontes de energia. Bom, pessoal, nós sabemos que as fontes de energia ela é extremamente importante para o desenvolvimento, tanto urbano quanto industrial, de um país. Né? Eles são importantes porque sem as fontes de energia, a industrialização ela fica inviabilizada. Os Estados Unidos eles mantêm confortáveis reservas de vários itens energéticos, porém também precisam de importações. Tá? Aqui nesse mapa que vocês estão vendo, nós conseguimos observar algumas fontes de energia que são características lá nos Estados Unidos. O petróleo, né? Aqui tem um subproduto do petróleo que é a gasolina. Os Estados Unidos hoje produz algo em torno de 7,5 a 8 milhões de barris por dia. O carvão, o óleo, a hidrelétrica e a energia nuclear. Apesar de toda essa abundância, os Estados Unidos também precisa comprar produtos energéticos, né? Afinal de contas, só no petróleo os Estados Unidos usa por dia algo em torno de 18 milhões de barris. Os recursos minerais, pessoal. Aqui eu tenho um pequeno mapinha que mostra os principais recursos minerais. Bom, a situação dos recursos minerais é semelhante ao do petróleo, ou seja, o país não produz o suficiente, na verdade, para atender o consumo interno e necessita realizar importações. São vários os recursos minerais considerados mais importantes do mundo. Na verdade, são 16, 11 dos quais são pouco explorados nos Estados Unidos. Ferro, potássio, níquel, bauxita, nióbio, manganês, prata, titânio, estânio, urânio e assim por diante. Aqui vocês têm nesse mapa alguns dos principais recursos energéticos. Tá? Olha, petróleo e gás natural no sul dos Estados Unidos, no estado do Texas, entre o Texas e o Novo México. O carvão mineral, que é bastante explorado ao norte dos Estados Unidos, no estado de Montana. Olha só, próximo à região dos Montes Apalaches. O ferro, na verdade, nós temos grandes jazidas ao norte dos Estados Unidos. O cobre, a bauxita, que é o recurso mineral que produz o alumínio, o chumbo, o zinco, o urânio, o ouro e assim por diante. Outros fatores que impulsionaram a industrialização: o poder de investimento e o poder do comércio. Eu resolvi colocar esses dois subitens juntos, ok? Então, pessoal, olha só. Primeiro, para a gente entender o poder de investimento, nós precisamos entender o contexto da globalização. E com a globalização, o poder de investimento de um país no exterior costuma se tornar essencial para a manutenção do seu crescimento econômico, o que pode estar relacionado diretamente às transnacionais, como vocês estão vendo aqui, o conjunto de transnacionais estadunidenses que estão espalhados pelo mundo. Tá? Olha só, Motorola, Xerox, Yahoo, Gillette, Coca-Cola, Avon e assim por diante. Apple, Ford. Então, essas transnacionais, elas têm grande interesse. Quais são os interesses das transnacionais, pessoal? Mão de obra barata, qualificada, abundante, lucratividade, parte desse lucro retorna para o país e assim por diante, não é verdade? O poder do comércio, pessoal, tem um peso significativo, como nós já vimos. Contudo, chega um determinado momento que a população satura o seu poder de comércio, começa a saturar. Tá? Apesar de ter terceira maior população do mundo, alta renda per capita, chega um determinado momento que o poder de consumo da população fica limitante. E é por isso que essas grandes transnacionais acabam procurando outros lugares pelo mundo. Bom, aqui nós temos algumas zonas industriais pelos Estados Unidos, tá bom? Olha só, onde ficavam as maiores indústrias dos Estados Unidos? Nessa região aqui ao nordeste e ao norte dos Estados Unidos. Essa região era conhecida como Manufacturing Belt. Essa região, hoje, toda a riqueza dessa região, ela está indo para o oeste, noroeste e o extremo oeste.
a região que hoje é conhecida como Vale do Silício, e para o sul dos Estados Unidos. Então toda essa região aqui ao sul é conhecida como Sun Belt ou Cinturão do Sol. Então, por quê, pessoal? É um fator bastante simples, tá? Essa região aqui tem uma intensa urbanização, região da Filadélfia, Nova York, Boston, Baltimore, Washington, aquela megalópole, né, Bowash, né? Aqui outra megalópole muito grande, o Chesapeake, Chicago, Pittsburgh, Detroit, né, áreas extremamente urbanizadas. Terrenos são caros, mão de obra é cara, sindicato muito atuantes, não é verdade? Então estão migrando para outras áreas dos Estados Unidos para poder conseguir ter mais lucratividade, uma lucratividade maior. As transnacionais também se expandiram para vários locais pelo mundo. Esse mapa ele consegue mostrar, tá, que as transnacionais americanas dos Estados Unidos, tá, hoje elas estão localizadas pelo mundo todo. O destaque aqui, pessoal, Índia, China e um grande destaque, os tigres asiáticos. Então hoje as transnacionais elas estão procurando esses locais pelo mundo para poder se sustentar o seu lucro. Tá, para os americanos, os estadunidenses, isso é interessante? Sim e não. Por quê? O PIB vai continuar crescendo absurdamente, a lucratividade vai continuar aumentando, mas por outro lado, corre o risco de aumentar o desemprego na região dos Estados Unidos, dentro do próprio país. Ok? Bom, pessoal, é isso aí. Foi uma revisão da nossa última aula, né? País extremamente rico, desenvolvido. Ok? Bom, não se esqueça de tudo que nós vimos. Eu acredito no seu potencial. Acredito que vocês são capazes, tá? Fiquem com Deus. Bons estudos. E até a próxima, pessoal. Valeu!